Gente, é sempre bom renovar os ambientes de casa, né? E adaptá-los, consequentemente, às novas necessidades que vão surgindo aí no dia a dia. Mas quando se fala em reforma, muita gente já fica arrepiado, pensando na trabalheira, na sujeira, na bagunça que uma reforma pode trazer. Daí aquele desejo de ter um ambiente diferente e moderno vai ficando ali, ó, de lado, de lado. Você aí de casa tá nessa situação? Então eu tenho uma boa notícia para você. Em muitos casos é possível sim modernizar um espaço de maneira mais fácil e econômica do que se pode imaginar. E o mais importante, sem o quebra-quebra e a bagunça. E quem vai nos apresentar algumas opções, né, para fazer essa transformação ou essas transformações é a arquiteta Germana Lara. Germana, seja muito bem-vinda ao Manhã da Piedade. É possível, então, fazer essa reforma aí sem quebra-quebra, né? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É possível sim, a gente tem muitas opções no mercado e é possível ficar bonito, né? Ter um resultado final satisfatório, que é o mais importante, né? Não ficar parecendo gambiarra. É verdade, é verdade. Germana, assim, brinquei aqui, né, que muitas vezes quando a gente fala de reforma, a gente já pensa na dor de cabeça que a reforma pode trazer. Isso chega muito no seu escritório, tipo, Germana, eu quero mudar, mas não tô querendo fazer muita quebra, não quero destruir parede, não quero... Chega muita situação assim? Porque dependendo do tamanho da reforma, a pessoa tem que sair de casa, é um transtorno, ela não tem para onde ir. Então, poeira dentro de casa, com você lá, quebradeira, muita gente, muito entulho. Então, as pessoas, né, algumas pessoas têm essa restrição mesmo. Mas hoje em dia é possível fazer várias transformações assim, com coisas bem pontuais, né? Não necessariamente precisa de toda essa desordem para trazer uma ordem nova para o lugar. Sim, a gente consegue soluções aí para casa sem precisar quebrar, né? Então a gente consegue ali trazer novos recursos, mudar a cara da casa sem esses transtornos aí que uma obra traz. Então, vamos pontuar assim para o pessoal de casa, né? Às vezes você está aí querendo reformar um ambiente na sua casa, mas não sabe muito bem o que fazer. Por exemplo, nas paredes, o que eu consigo fazer nas paredes que já dá um ar novo, que já dá uma revitalizada naquele ambiente, Germana? Bom, pintura é uma coisa que a gente consegue fazer, porque às vezes você tem uma percepção que o ambiente está pequeno. Nossa, o ambiente está muito pequeno, o apartamento é pequeno, mas às vezes a composição ali de cor de piso com cor de parede, ela está muito escura e ela está dando essa percepção do ambiente menor. Então, você pode colocar ou fazer uma pintura, usar um papel de parede também. Legal. Né, que o papel de parede faz muito menos sujeira do que a pintura. E uma coisa que pouca gente sabe, a manutenção dele é quase que zero. Se você escolhe um papel de parede de qualidade, né, que é o papel de parede, tem composição vinílica nele, você praticamente não tem que mexer nele mais. Ou seja, você coloca ali, e hoje em dia existem opções de papel de parede que simulam texturas, por exemplo, né? Sim, a gente tem papéis de parede que tem tanto aquelas texturas que a gente faz com tinta, tem a textura de tecido, de linho, que é muito indicada para quarto, né? Então a gente não precisa fazer aquele papel de parede muito desenhado, que ele é cansativo, aí com o tempo também você vai enjoar. Então esses que imitam textura, tem uns que imitam texturas de pedra, eles são super indicados. Essa questão que você falou aí, né, da escolha do papel de parede ali, de não ser algo muito chamativo, muito desenhado, é uma boa dica, né? Porque você quer reformar, porque você quer mudar, porque você está enjoado de alguma coisa. Sim. Então, pensar, né, quando for escolher ali os materiais, no que colocar naquele ambiente para não enjoar também ao longo do tempo, né? Exatamente, é o que a gente fala, são escolhas atemporais. E se você coloca num ambiente de longa permanência, que é uma sala, por exemplo, um papel de parede com muito desenho, rapidinho você vai enjoar. Agora, no lavabo, você pode ousar, deve ousar. Isso é muito, muito bacana. Além do papel de parede, né, existem outras formas que a gente consegue dar, né, esse novo olhar, essa nova carinha para aquele ambiente. Por exemplo, na disposição dos móveis. Às vezes eu estou com aquela sala mais entulhada, mudando a disposição desses móveis, eu já consigo ter um ar novo? Consegue sim. Uma coisa que a gente deve evitar muito é colocar móveis assim
numa posição, por exemplo, você entrar, aquele móvel, ele não pode ser uma barreira visual. A gente precisa fazer um estudo de layout de uma sala fluida. E o menos é mais. Às vezes a pessoa fala, eu vou colocar, minha sala é pequena, então eu vou colocar vários móveis pequenos. Muito cuidado com isso. Às vezes um sofá único, maior, ele dá uma amplitude muito melhor do que você colocar um sofá pequeno e 2 poltronas. Porque aí o espaço realmente você vai ter vários elementos ali que a sua leitura vai dar a sensação, nossa, está muito cheio, está muito apertado. Germana, você está falando aí, né? A gente já conversou um pouquinho antes e você mandou umas fotos de um projeto que Sim. você faz assim, exatamente isso, né? Era um ambiente mais cheio e você conseguiu transformar, assim, deixando o ambiente... A gente ficou com dificuldade para entender que era o mesmo ambiente. Vou pedir para mostrar, então, as fotos do antes e as fotos do depois. Essa aí é a fórmica, que é uma opção também, né? Sim. Isso foi uma reforma que a gente fez, a gente colocou fórmica na parede da cozinha. Então, às vezes as pessoas têm preconceito, a fórmica é uma coisa antiga, que com o tempo vai se soltando, vai amarelando. Não, a fórmica hoje ela tem uma qualidade muito superior, inclusive, né, a matéria que a gente faz o colamento. E uma dica importante, não escolher a cor branca. A cor branca, ela amarela sim. Essa cozinha tinha uma fórmica branca, a gente substituiu por uma fórmica cinza, clarinha, olha como ficou leve. E mantivemos o piso. Sim. O piso é original. Então, assim, quando a gente faz reforma, a gente avalia muito o que está em bom estado, para não sair quebrando, né? É um granito bom, é uma pedra de qualidade, e a composição com a fórmica, ela ficou bem leve, e eles não precisaram quebrar os azulejos da cozinha. E até a questão também do custo da reforma, Sim, né? Sim, porque substituir, né? Você tem a parte, o custo da mão de obra para tirar, você tem um novo material, você tem que assentar. Então, esse custo fica muito mais alto do que, por exemplo, uma fórmica, né? Que a gente vai ter o custo do material e da mão de obra, que vai ser infinitamente menor do que ter que assentar novos azulejos ali. E fica um aspecto bacana, bem clean, né? Moderno também, moderno. Né? E agora a gente vai mostrar, então, as fotos do antes e do depois. Essa é a sala, né? O ambiente antes da reforma. Olha como é escuro. O piso escuro, parede escura, as portas são escuras, o sofá é cinza, vermelho, é o que eu falei, olha quantas cadeiras ali ela tem, olha o sofá atravessado, você entra, a porta está do lado da TV e quando você entra o sofá está atravessado, então você tem essa sensação de várias barreiras na sua frente, você não consegue ler o ambiente como um todo. Acho que a gente tem uma próxima foto que mostra ainda o antes, só que de outro ângulo, para a gente ter essa ideia mesmo, aí dá para ver, olha. Olha só, uma poltrona ali, mais cinza, né? O próprio pendente também, ele tá entrando, tá chamando muito atenção nesse ambiente. Então, a gente tem dificuldade para ler tudo ao mesmo tempo. E agora a gente tem, então, o depois. Não, esse ainda também tem é o o antes, antes, é o que eu falei. Antes. Você entra, a primeira coisa que você vê é um sofá. E olha as luminárias, como elas estão pesando nesse ambiente. Às vezes a gente acha, ah, não, isso é só luz. Mas a luminária está pesando no ambiente. Agora sim, o depois. Mas, gente... é o depois daquela primeira imagem. A gente mudou a posição do sofá. Olha lá, não precisou ser um sofá pequeno. Deixamos uma só poltrona e a TV saiu daquela posição ali, porque o sofá não está mais atravessado. E a gente mudou, as paredes ficaram claras e a gente deu esse toque de verde, porque a proprietária é uma pessoa alegre, né? Não quer dizer que tons neutros eles vão, né, deixar a casa triste. A gente tem que saber pontuar aquilo. E ficou um foco de uma luminária diferente. O resto a gente trabalha com perfil de iluminação. Olha como que faz aquele perfil em L, gente, e a gente põe um ponto focal na mesa. Acho que a gente tem mais uma foto do... Ah lá. Gente, olha o verde na parede. E realmente, vocês respeitaram, né, a disposição dos cômodos. Não teve quebra-quebra aí, pelo que eu tô vendo. Não teve. Mas parece outro apartamento, né? Parece outro ambiente. É outro ambiente, exatamente. Mas não mexemos com reforma. Ah lá, a entrada, tinha um sofá atravessado ali. Sim. A gente colocou uma estante enquadrando aquele tijolinho. E a proprietária gosta de disco. A gente, né, nesse cantinho, vinhos e música, né? São as memórias dela, vinil, ela ouve, tem
um rádio antigo ali. Então é isso, é trazer né, as memórias também para o ambiente, é importante. Sim, e isso respeitando, claro, né, o gosto do cliente, como você falou. Ah lá, gente, lembra como que o que sofá ampliou, era né, o espaço? Você entra, não tem aquele sofá atravessado. E não é pequeno o sofá que a gente colocou, olha só. Gente, muito, muito bacana. Germana, você trouxe pra gente conhecer, né, ali, Sim. tatear um pouquinho, alguns materiais que estão disponíveis no mercado que podem ajudar nessa reforma sem quebra-quebra. Vamos lá na bancada, você mostra pra gente? Vamos Pode ser? sim, claro. Gente, tem coisas aqui que eu fiquei pensando, falei, gente, não é possível, isso aqui não é fórmica, não, isso aqui não é MDF, não, isso é pedra, e não é MDF, né? Vamos começar aqui. Aqui a gente tem papel adesivo e papel vinílico, é isso? Sim, é. Papel adesivo, né, a gente usa para envelopar algo móvel, né, que você quer dar uma cara nova, tá? Já o vinílico também, ele tem a mesma função, porém ele é mais resistente, né? Se precisar, às vezes, passar um pano úmido ali para limpar. Então, por exemplo, uma geladeira, né? A gente usa muito envelopamento de geladeira, aquelas geladeiras brancas, antigas, você quer colocar, às vezes, ela preta, ou até nesse tom aqui, fica bacana, tá? Dá um tom mais, um ar mais criativo, né, pra cozinha? Sim, mais clean, assim, também, né? Sai daquele branco antigo, a cozinha, acho que ela vai ficar mais moderna. E aí, você consegue fazer com papel adesivo, você Sim. consegue fazer esse envelopamento. Se você quer uma coisa mais resistente, aí você tem essas opções mais profissionais, digamos assim? É, porque essa opção do papel, ela tem uma durabilidade menor, né? E com o tempo realmente vai estragando. Mas agora a gente tem hoje no mercado, né? Isso aqui é um MDF. E o que é interessante é que o MDF, né? Que é a madeira que a gente reveste móveis, né? Não é madeira maciça, mas é o que a gente usa hoje no mercado de marcenaria. Ele tem padrões que imitam pedras. Então, por exemplo, para bancada de lavabo, se você tem uma bancada de lavabo que você não está gostando mais dela, você pode revestir a bancada, tá? Com esse MDF aqui, ele imita, tá vendo? Um quartzo, é um padrão lindo. Um detalhe importante, ele é resistente à água, porém, ele não pode ficar imerso em água. Então, colocar a cuba de apoio, tá, gente? Se você for fazer a bancada do seu lavabo, use a cuba de apoio para não ficar água direto aqui. Eu acho que a gente tem uma foto mostrando esse padrão aí, né, na bancada, essa foto aí, olha só. do jeito que você falou, né, com essa observação. Exatamente, exatamente. E fica realmente parecendo uma pedra, né? Fica com aspecto de pedra bonito. e ele aí também ele está aplicado nas paredes. Lembrando que se for colocar na parede, tem que colocar o rodapé. Sim. Tá? Porque pra seguir, né, o padrão ali também. Não, porque se a gente for lavar o piso, não pode bater água nele. Então sim. tem que pôr o rodapé, isso é importante. Perfeito. Essa opção aqui é o MDF também, mas ele tem uma tecnologia diferente aí. Sim, o MDF acetinado, ele é muito procurado, só que ele marcava os dedos, você colocava, ficava marcando. Então agora a gente tem essa tecnologia que você coloca o dedo aqui e ele não marca, tá? Esse aqui não tem essa resistência à água, mas ele pode ser usado em qualquer marcenaria, né? Principalmente em cozinha, lugar que a gente usa muita gordura. É super recomendado, para não ficar aquele aspecto, né, de coisa marcada, né? das digitais marcando. Deixar sua marca registrada. Isso. Uma opção para piso seria o vinílico e o laminado. Eles, eu consigo colocar em cima de pisos já existentes, Germana? Sim, o vinílico e o laminado são excelentes opções para colocar em cima dos pisos existentes, observando ali de você olhar se o piso ele não está soltando, não está estufando. Então o piso ele tem que estar bem firme mesmo, tá? Para você poder assentar por cima. E aí a gente tem várias opções, né? A gente tem várias opções. Esse aqui é o vinílico, tá? Tanto o vinílico quanto o laminado são pisos que não podem ser imersos na água. A gente vê muitas coisas aí falando, pode colocar piso de box. Não pode, porque eles são colados, tá? Agora, o vinílico em relação ao laminado, ele tem uma vantagem acústica, porque não tem aquele toque-toque de quando você anda. Então, ele é melhor para essa questão acústica, principalmente para apartamento, né? Pensando aí nos vizinhos. Né, nas lajes com espessura cada vez
menores que a gente tem, então ele é um piso que melhora muito a questão acústica. Uma coisa que você estava falando, Germana, antes, é que agora a padronagem, né, ela não vem necessariamente no formato retangular, de réguas, né? É porque muita gente pensa assim, se eu for colocar um laminado ou um vinílico na minha casa, eu vou precisar ter aspecto de madeira e vou precisar ter aquelas réguas. A gente já tem no mercado padrões quadrados, né, peças quadradas de vinílico e com padrões similares a esse, imitando pedra. Então, se você quer, eu quero um piso fácil para sentar por cima, mas que eu não quero aspecto de madeira, é super possível. Tem como colocar cimentício, imitando mármore, imitando granito, e é super fácil porque ele vai ser assentado por cima. Você não vai precisar quebrar o que está embaixo. Tirar aquele todo piso, né? Todo piso pré-existente. Para a gente finalizar, então, caso você queira só mudar um detalhe ali na sua decoração, de repente você tem uma mesa de vidro, já não quer ela mais com aquele aspecto transparente, é possível colocar fórmica nela? É possível. Falei certo, né? Fórmica. Fórmica. A gente tem aqui esses padrões de fórmica que também imitam pedra, tá? Então, você pode colocar ele em cima de uma mesa antiga que você já não está mais gostando. Ele é super fininho, é só colar. E a fórmica hoje, ela já tem resistência e durabilidade, né? Ela pode ser colocada em área de box, tá? Olha que legal! Olha só como parece pedra, tá? Sim. E ela pode ser usada para um banheiro inteiro. Então, se você quiser transformar um banheiro, mantendo aquela carinha de piso frio, né, um marmorizado, porque antes tinha aquela fórmica branca e não ficava legal. Não tinha opção, né? Olha só. E agora... Quantas opções nós temos. Fica lindo e é super prático e é resistente, sim. E eu imagino que a reforma fazendo assim, né, não quebrando tudo, né, tirando tudo para colocar um novo, fazendo por cima, é muito mais rápida, né? É muito mais rápida. Muito mais rápida, muito mais prática. Sim. E sai mais econômica também. Isso é importante, mais econômica também. É menos custoso. Sim. Um detalhe importante é o seguinte, todos esses materiais, vinílico, laminado, fórmica, eles têm que ser aplicados pela mão de obra especializada. Então, se a pessoa for aplicar, a chance de não ficar bom é muito grande, você vai perder o material. E aí não adianta, né, economizar por uma parte, mas acabar gastando por outra. Exatamente. Por isso que é importante ter a ajuda de um profissional. Germana, adorei as dicas que você deu aqui. Muito obrigada. Já notei mentalmente aqui algumas questões que eu já quero fazer em casa também. E quem quiser saber mais sobre reformas, novos ambientes, esse mundo da arquitetura, pode chamar nas redes sociais, que a gente vai pedir para deixar aqui. Pode sim, pode me chamar na Lark Arquitetura, que é o Instagram da minha empresa, tá? E lá a gente dá várias dicas de reforma, muito antes e depois, para você se inspirar aí. Perfeito, Germana, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã. Volte mais vezes trazendo novidades do mercado pra gente. Volto, com certeza, com muita alegria, viu? Obrigada. Obrigada.